Olá, pessoal, bom dia para vocês. Cedinho, começando o dia aqui com a leitura das principais notícias, com a interpretação daquilo que é possível entender da nossa complexa realidade da política. Eu, Fábio Panunzi, continuo aqui de prontidão no lugar do Leandro Demore, que está de férias, vai ficar de férias até o mês que vem. E vamos lá, começar o dia bem animados mesmo, porque hoje é uma data importante, gente. Não é nenhuma efeméride, mas é o último dia da campanha eleitoral, talvez a campanha eleitoral mais marcante da história recente, por causa do nível de polarização, da agressividade dos debates, não é? E também das razões que estão movendo o eleitorado, razões absolutamente enquadradas numa realidade que ainda está pouco descrita, inclusive na literatura acadêmica. A gente precisa estudar muito ainda sobre o comportamento humano para entender como é que está sendo formada a opinião política na cabeça do eleitor. E, nesse sentido, a eleição de São Paulo vai nos dar aqui uma belíssima plataforma de estudos, porque, como se sabe, né, ela trouxe ingredientes muito novos para o cenário político. Digamos que o imponderável andou atuando por aqui com uma força gigantesca a partir do ingresso na seara da política de uma pessoa que até aqui era praticamente um estranho, já foi candidato antes, mas parecia ser apenas uma alegoria, que foi o coach Pablo Marçal. Ele ficou em terceiro lugar nas eleições paulistas, mas ontem voltou à cena política porque convidou os dois candidatos, Guilherme Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, para um embate que deve acontecer hoje dentro da sua plataforma no Instagram. Não sei se vocês viram o convite, mas eu vou reproduzir aqui. Achei uma ideia bacana. Eu tenho certeza absoluta que o Pablo Marçal não quer nada além de lacrar e manter o seu cabedal político com uma iniciativa como essa, mas, de qualquer forma, é mais uma chance para que os dois candidatos que foram convidados exponham as suas teses num ambiente absolutamente hostil. Ontem o Marçal prometeu que não tinha pegadinha, mas a conferir, né? Porque, afinal de contas, tudo que ele fez até agora teve alguma intenção de prejudicar alguém. Mentiu descaradamente sobre o Boulos, então inventou um monte de coisas sobre o Datena. Não vou nem repetir aqui, porque você acompanhou e certamente ficou impressionado com a baixaria, né, e a vileza dos argumentos. Mas agora ele aparece aí como mediador. E quando esse embate acontecer, vai ser muito interessante notar a postura dele. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Boulos vai sair melhor do que o Ricardo Nunes, se o Ricardo Nunes comparecer. Não deve comparecer, porque já dispensou, inclusive, o convite. De qualquer forma, Marçal teve 1.700.000 votos. Ele está consciente da importância do seu cacife político e vai acabar abrindo espaço lá para o Boulos. Fica a pergunta aqui, como é que ele vai se comportar? Vai repetir aquelas aleivodias sobre drogas, sobre, enfim, vai tentar, de alguma forma, comprometer o Boulos? Não acredito, porque a essa altura do campeonato, ele não é um ator desse processo. Lucra mais, como parece evidente, se atuar mesmo como uma espécie de mediador, embora tenha prometido fazer perguntas duras em nome daquilo que o povo quer falar, né? Estou curioso para ver como é que vai ser isso. Olha, hoje também, último dia de programa eleitoral gratuito. A partir de amanhã, as campanhas não podem mais fazer nada pago, né? Não pode fazer publicidade, não pode fazer programa eleitoral, não pode nada. Inclusive, as últimas edições do programa do rádio e da televisão já foram entregues às 2 horas da tarde de ontem. Portanto, está tudo programado por aí. E a gente vê pelas redes sociais que há uma aposta do Boulos no desgaste da figura de Ricardo Nunes perante o eleitorado do atual prefeito do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos fazer aí uma digressão sobre a campanha nas principais capitais do Brasil, para que a gente possa ter uma ideia de como é que o processo chega ao final dessa grande reta de 45 dias aí, que vai culminar no próximo domingo com a eleição dos prefeitos em 22 cidades brasileiras, né, com mais de 100 mil, de mais de 200 mil eleitores. Então vamos lá, vamos começar o nosso dia, gente? Vamos colocar no ar aqui o primeiro destaque. Eu vou começar pela meteorologia. Olha, vai ser um dia com chuvas na região central do Brasil. No sul do Brasil há alertas de temporal, mas eu destaquei no mapa essa região pequenininha aí, para a qual o Instituto Nacional de Meteorologia expediu um alerta. Por que eu destaquei justo esse trechinho aí? Eu sei que você de outras partes do país está curioso, mas daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo no restante do país. Porque você pode ver que nessa mancha amarela, que vai lá do Rio de Janeiro e se estende até a capital, a região metropolitana de São Paulo, vai ter muita chuva. Ontem já teve chuva aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o tamanho do estrago com mais um episódio, né?
em que a cidade se mostra vulnerável, e isso acaba podendo ter alguma repercussão política, porque a gente viu aí, pelos levantamentos mais recentes, inclusive pelos publicados ontem, que houve sim um impacto, na opinião do eleitor, desses fenômenos climáticos que vêm se repetindo em São Paulo. E olha, tirando o temporal da semana retrasada, a chuva de ontem foi uma chuva com a qual São Paulo está bastante acostumado, né? Mas o que diz aí o Instituto Nacional de Meteorologia? Nessa área que cobre o estado do Rio e toda a faixa que está entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, vem aí muita chuva. O que diz o aviso? Olha, municípios de Além Paraíba, em Minas Gerais, Alumínio, São Paulo, Angra dos Reis, Aparecida, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Arapeí, e mais uma lista extensa que continua por aqui, inclusive na região metropolitana de São Paulo, vão sofrer bastante hoje com a chuvarada, né? Então, fica aqui o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, e você tome cuidado aí, você que mora aqui em São Paulo, porque vem temporal por aí, tá bom? E como é que isso vai repercutir, como é que isso está repercutindo no cenário eleitoral de São Paulo? É óbvio que a cidade é muito sujeita a efeitos deletérios dessa chuvarada toda, ela sofre, e esse sofrimento cria no eleitor uma sensação de que a prefeitura está devendo em serviços, né, uma situação de mais conforto para que a cidade possa enfrentar essa mudança climática. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para que vocês vejam uma matéria da revista Fórum, porque aí dá para a gente entender direitinho qual é o impacto que tem. Eu sei que você sabe, eu não estou menosprezando de jeito nenhum a sua capacidade de entender o que acontece aqui em São Paulo, principalmente você que não mora aqui. Mas está aí, olha, uma matéria da revista Fórum. Eu vou pedir para o Jimmy, aliás, bom dia, Jimmy, está aí. O Jimmy está me ajudando aqui hoje com a parte técnica deste programa. Matéria do site Revista Fórum, que diz o seguinte: efeito Nunes, chuva em São Paulo, causa novo apagão, quedas de árvores e até desabamento em uma UBS. Né? E o prefeito, mais uma vez, silêncio, não nada. A luz chegou a falhar, segundo a revista Fórum, em um evento de Ricardo Nunes. Só que desta vez o prefeito resolveu diminuir a quantidade de cara de pau e não vestiu aquele coletinho, né? E até agora ainda não falou nada. Aqui está uma foto aqui, olha, do apagão em São Paulo, com esse selo de compartilhamento aqui atrapalhando a nossa visão dessa belíssima foto aí, desse horizonte, nessa silhueta iluminada pelos raios da cidade de São Paulo. Diz a matéria: a cidade de São Paulo, menos de 2 semanas após o último apagão, que afetou milhões de pessoas, voltou a enfrentar falta de energia em diversas regiões, entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira, 24. O problema ocorreu após um temporal atingir a capital e a região metropolitana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE da Prefeitura de São Paulo, toda a cidade estava em estado de atenção para alagamentos até a 1h11 desta quarta-feira. O boletim divulgado pela Enel às 21 horas de ontem informou que mais de 50 mil imóveis na capital paulista estavam sem energia. Somando as ocorrências na região metropolitana, o número total de pontos sem luz chegava a 71.815. Moradores de bairros como Vila Madalena, Pompeia, Perdizes, na Zona Oeste, relataram quedas intermitentes ou falta total de energia. Os alagamentos afetaram todas as regiões, provocando congestionamentos severos. Então, está dado aí o quadro, né, enfim, de repercussão política desses eventos climáticos que a cidade, com os quais a cidade anda sofrendo, principalmente, óbvio, pelo fato inquestionável de que a Prefeitura e a Enel não cumpriram a sua parte ao retirar, ao podar as árvores, tirar os galhos que estão ameaçando a fiação elétrica. Aqui mesmo, pertinho da minha casa, aqui em São Paulo, tem uma rua inteira aqui com árvores terrivelmente assustadoras ali, que ameaçam a cada temporal cair sobre os galhos e nos deixar sem luz. Felizmente não aconteceu ainda, elas vêm resistindo bem ao temporal, mas a qualquer momento está sujeito. E a gente chama, e eles não aparecem para podar essas árvores. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso noticiário. Nós temos novidades nesse último dia de campanha, né? 2 institutos de pesquisa divulgaram a situação, o quadro estatístico visando a realização do segundo turno, e
o Jim vai colocar para a gente aí na tela a pesquisa da Quest, que é uma pesquisa muito bem reputada, e que vem apontando uma redução na distância entre os candidatos Ricardo Nunes e Boulos, como você vê aí no quadro. A Quest está afirmando que, neste momento, na data do fechamento da coleta das amostras, da coleta dos questionários, Nunes teria 44% e Boulos 35%. Isso representa uma redução do gargalo, que já teve em 13 pontos, para cerca de 9 pontos percentuais. Diferença que vem se estreitando. A questão é saber agora se vai dar tempo, se vai haver interveniência de fatores climáticos, se vai haver o convencimento, que influência terá, por exemplo, essa sabatina anunciada pelo Pablo Barcel, e qual será o comportamento dos candidatos no último debate que vai acontecer no fim de semana, né? Mas está aí, olha, a informação de que Nunes tem 44% e Boulos tem 35%. Diz aqui a informação, e aliás eu preparei aqui para vocês uma projeção de slides, vou parar essa tela aqui, porque a gente vai ver em detalhes, a gente vai ver em detalhes aqui agora os números dessa pesquisa. Tá aí, eu peguei esses gráficos aqui no G1, ao qual agradeço, porque eles estão bastante claros, para mostrar para vocês como é que está o comportamento do eleitor por segmento, por gênero, por grau de instrução e tudo mais, para a gente ver como é que vai ser a guerra nesses últimos dias, que já está, aliás, acontecendo, né? Então está aí, Nunes chega à frente com 44, Boulos tem 35, a distância que o separa é de 9 pontos, no limite superior e inferior da margem de erros, da margem de erros, essa vantagem cairia para 6 pontos, tá? No limite, que é uma situação que não é uma situação crível, né? Num ambiente de uma pesquisa que tem 95% de confiabilidade, de grau de confiabilidade. Vamos lá para o primeiro slide, é esse exatamente que mostra aí a curva da tabulação geral. Olha, Nunes, no dia 16 de outubro passado, sai de 45% e, ao longo, até o dia 23, né, nessa semana, ele perde 1 ponto percentual apenas, variando dentro da margem de erro. É uma diferença mínima, o que significa que é um quadro de estabilidade. O Boulos ganha um pouco mais, mas ainda assim o movimento é dentro da margem de erro, mas indica que há aqui, sim, um movimento de eleitores que já havia sido detectado, inclusive nos trackings que os candidatos vêm fazendo. Ele sai de 33% lá no dia 16 e chega ao dia 23, ontem, com 35% das intenções de voto. Vocês podem ver aí, olha, que os indecisos permanecem constantes também, variando de 20% a 19%. Portanto, também uma variação mínima dentro da margem de erro. E os que declaram que vão votar... exatamente, os que vão votar branco ou vão anular estão aí na casa dos 2% dos votos, que é um índice bastante baixo, né? Ainda mais considerados os erros que aconteceram no primeiro turno, em que eleitores que pretendiam sufragar Boulos acabaram digitando o número 13 e, com isso, anularam seus votos. Então, a conferir aqui esse número de brancos e nulos aqui, porque ele costuma ser bastante maior do que isso. Por sexo, a mulherada está muito mais sensível à mensagem do Boulos, como parece evidente por esse quadro que vocês estão vendo aí, do que os homens. O que está acontecendo com as mulheres? No dia 16, o Ricardo Nunes tinha 44% dos votos nessa fração do eleitorado. E aqui eu quero ressaltar que vocês podem ver aqui abaixo aí da palavra feminino, que a margem de erros é de 4 pontos percentuais. Portanto, ela é maior do que a margem de erros do levantamento geral, né? Mas vamos lá. De 44% no dia 16, Ricardo Nunes chega agora com 42%. E o Boulos cresce. Ele cresce bastante, ele cresce de 32% para 37% entre o eleitorado feminino. De onde é que saíram esses votos? Saíram justamente dos que se dizem indecisos, na faixa dos 20%, que agora, segundo a pesquisa da Quest, são 18%. Então, é um movimento de 5 pontos percentuais a favor do candidato Guilherme Boulos, que consegue, ao que a pesquisa indica, vencer aqui o ceticismo e o preconceito que elevam a sua rejeição a um patamar acima de 50%. Então, é uma boa notícia para o Boulos, ele animou bastante a campanha dele. Os homens, no entanto, nesse quadro aí que você está vendo, os homens são mais reticentes à mudança, e o quadro aqui é de completa estabilidade. Para não dizer que houve alguma mudança estatística,
vamos acompanhar aqui o que aconteceu com o Guilherme Boulos. Olha, mas primeiro vamos falar do Ricardo Nunes, essa faixinha verde, ele sai de 46% lá no dia 16, quando foi feita a primeira rodada dessa pesquisa, e chega a 46% também aqui no dia 23. Portanto, não mudou nada, né? 0, 0, 0. E o Boulos sai de 34% e, ao longo dessa semana, perde um ponto. Chega aqui ao dia de ontem com 33%. Os indecisos diminuíram, passaram de 18% para 20%. Né? E os que diziam que iam anular o voto passaram de 2% para 1%, é o que diz aqui o levantamento da Quest, feito a pedido do G1. Por grupos de idade agora. Essa faixa que nós vamos tratar agora é a faixa mais sensível, mais suscetível ao voto em Guilherme Boulos. Como é que os jovens de 16 a 34 anos, né, essa faixa que está entrando no mercado de trabalho, que está começando a vida agora, como é que eles estão votando? Olha, o Ricardo Nunes tinha 39% lá no dia 16, semana passada. Mas com o bombardeio que aconteceu, o apagão, enfim, a má performance em debates e tudo isso, ele chega agora ao dia 23, ao dia de ontem, com 37%. Assim, ele perdeu 2 pontos percentuais. Enquanto isso, o Boulos sai de 35% lá no dia 16 e chega a 39%. Um movimento já fora da margem de erro, que aqui é de... Não, aliás, não é não. Nesse grupo de idade, de 5 pontos percentuais. Um movimento significativo ainda dentro da margem de erro do segmento, que é de 5 pontos percentuais. Então, ele sai de 35%, chega a 39%. O importante é anotar aqui que ele galga essas posições, né, nesse levantamento, que é um levantamento bastante crível. No grupo que tem 35 a 59 anos, as pessoas maduras aqui, quase o pessoal da minha idade, o pessoal um pouquinho mais novo, a geração que está mandando agora. Como é que está o comportamento do eleitor? O Ricardo Nunes perdeu 2 pontos percentuais. Ele partiu no dia 16 de 47%, chega agora com 45% dos votos nesse segmento. O Boulos ganhou esses 2 pontos percentuais para ele, ou seja, que parece que houve uma transferência de votos, que pode não ser um processo instantâneo, imediato, e pode até nos induzir a erro na tentativa de fazer uma interpretação fácil desse movimento. Mas ele sai de 32% e chega a 34%. Então, nesta faixa etária de 35 a 59 anos, o que acontece é, aparentemente, um movimento de transferência de votos aqui, pequeno, mas significativo. Né? Vamos ver agora no grupo, na minha galera, pessoal de 60 anos ou mais. Situação de absoluta estabilidade também. Os velhinhos não mudam de opinião, estão encasquetados aqui com as mesmas posições, porque no dia 23, olha, o Ricardo Nunes tinha 48%, o Boulos tinha 33%, hoje, ou ontem, né, o Ricardo Nunes tinha os mesmos 48% e o Boulos tinha 1 ponto percentual a menos, caiu de 33% para 32%. E essa pequena oscilação aconteceu justamente na faixa dos que se dizem indecisos, que foi de 4% para 5%. Tá? Então, movimento insignificante, não mudou nada aqui, os velhinhos continuam sendo... Agora, tem o debate da Globo, né, gente? O pessoal desta faixa etária assiste televisão, não é muito afeito às redes sociais, mas está lá presente sempre assistindo o Jornal Nacional, provavelmente é essa faixa etária que vai compor a audiência majoritária do debate da Globo. E aí a gente sabe que o desempenho dos candidatos pode provocar alguma mudança. Mas existe um clima de quietude aqui entre os velhinhos. Vamos agora ver como é que está a segmentação étnico-racial aqui. Entre os brancos, olha, a diferença entre Nunes e Boulos chegava no dia 16 a 17 pontos, era muito grande. O eleitor branco tem uma preferência manifesta pelo atual prefeito de São Paulo. Então, desses 17 pontos, houve uma redução muito sensível, porque o Ricardo Nunes, ao longo da semana, perdeu 3% desses votos, tá? Entre os eleitores brancos. E o Boulos ganhou esses 2 pontos, também, aliás, o Ricardo Nunes perdeu 3 e o Boulos ganhou 2, porque ele saiu de 32 e foi a 34. Né? O que aconteceu aqui é que os eleitores que dizem que não vão votar, que se recusam ao voto, que não se sentem representados por nenhum dos 2 candidatos, passaram de 17% para 18%, também um movimento pequeno, muito dentro da margem de erro, que aqui é de 4 pontos percentuais. Os pardos, que são a maioria, que são o maior grupo étnico pesquisado pela Quest,
aqui houve um aumento do número de votos de Ricardo Nunes anotado pelo Instituto. Eles eram 43% no dia 16, ontem eram já 45%. Portanto, houve um aumento da preferência dos eleitores pardos pelo Nunes de 2 pontos percentuais. O Boulos perdeu 1 ponto, ele caiu de 31% para 30%, né? E os indecisos e os que vão anular voto se mantiveram estáveis. Vamos continuar agora para ver o fenômeno entre os que se declaram negros. A margem de erro aqui é de 9 pontos percentuais, porque os que se declaram negros são, percentualmente, o grupo menor entre a população, de menor incidência. Mas olha só o que aconteceu aqui. Aqui esse fenômeno é incrível, é impressionante. O Boulos, que já estava em primeiro lugar aqui, muito próximo do Ricardo Nunes, lá na semana passada, a diferença era de 37% para 35%. Agora, ela é de 52% a 30%, são 22 pontos. Houve um aumento da preferência desse eleitor de 20 pontos percentuais ao longo dessa semana. Quer dizer, a população preta está se sentindo, de alguma forma, tocada pelos argumentos apresentados aqui pela campanha do Guilherme Boulos e num movimento de migração mesmo, um movimento objetivamente de migração de preferências do Ricardo Nunes para o Boulos. Então, a diferença que era de 2 pontos percentuais entre a população que se declara preta, agora é de 22 pontos percentuais. Até onde pode chegar esse fenômeno? É uma incógnita que pode, inclusive, ajudar a definir a eleição, né? E a gente pode ver aqui, olha, que os brancos e nulos caíram de 23% para 16% e que os indecisos estão se decidindo. Eles eram 5% na semana passada e agora são apenas 2%. Portanto, a campanha do Boulos está funcionando aqui e a campanha do Ricardo Nunes está tirando votos dele nessa parcela que, como a gente sabe, é a parcela da população mais sujeita, inclusive, aos eventos climáticos, porque é a população que vive na periferia, que trabalha e que mora mais distante do centro e que, portanto, sofre mais com a vulnerabilidade da cidade. Essa gente sente mais as condições em que a prefeitura vem gerindo o município de São Paulo. Essa categoria outra ela exclui pardos, brancos e pretos, né? E aqui estão os indígenas, os amarelos, etc., etc. Aqui também, olha, houve um movimento importante. Por quê? O Boulos sai de 51%, eu estava em primeiro lugar nesse segmento. Quero ressaltar aqui que a margem de erro é muito grande nesse segmento, é de 18 pontos percentuais, ou seja, há uma incerteza estatística muito grande aqui. Mas vale a pena a gente anotar aqui, porque esse movimento foi detectado pelo Instituto. Então, o Guilherme Boulos tinha 51% nesse segmento, passou a 46%, perdeu, portanto, 5 pontos, mas, repito, dentro de um ambiente em que a margem de erro é de 18 pontos percentuais. E o Ricardo Nunes também perdeu, baixou de 33% para 34%. Então, houve uma queda do Boulos de 5 pontos percentuais e do Ricardo Nunes de 2 pontos percentuais. Aqui embaixo a gente vê que os que pretendem anular votos subiram, aumentaram de 13% para 15%, e que o percentual de indecisos, que não foi detectado pelo Instituto na semana passada, passou a 5%, o que indica que há uma movimentação, o eleitor saindo de um e indo para outro. O sentido desse movimento, esperamos, não seja esse que o gráfico aponta aqui, digo mais uma vez, porque aqui, nessa população que é minoritária, que é o grupo étnico minoritário entre a população em geral, existe uma dificuldade para coleta de análise, né? Vamos analisar agora o cenário por renda familiar. No público com renda de até 3 salários mínimos, portanto, aqui também, a parcela mais vulnerável da população, existe um quadro de quase que absoluta estabilidade. O Ricardo Nunes continua com 42% da semana passada para essa, não ganhou e não perdeu nada, e o Boulos perdeu 1 ponto percentual. Em compensação, os que vão anular voto, que eram 22%, agora são 24%, houve um aumento na ausência de identificação desse eleitor com os candidatos que os representam ou que não os representam. E o número de pessoas que estão indecisas, o percentual de indecisos ficou em 4%, era de 5%, portanto, também um movimento muito pequeno. Aqui há outro fenômeno interessante. Nessa faixa de renda, é a faixa de renda que vai além de 7 salários mínimos. Eu vou só falar porque de 3 a 7 salários mínimos, nem coloquei o quadro aqui, porque também é de absoluta estabilidade, não houve mudança nenhuma. Então, nós estamos tratando da faixa de renda menor e vamos agora para a faixa de maior renda.
que aconteceu? O Ricardo Nunes liderava aqui com uma vantagem de 20 pontos na semana passada. Era muita coisa. E agora essa vantagem está em apenas 7 pontos percentuais. Ele saiu de 52%, perdeu 5% e chega agora a 47% de preferência dos eleitores que ganham mais de 7 salários mínimos. E o Boulos, que tinha 32%, chegou agora a 40%, ou seja, ganhou 8 pontos. Então, na medida em que um perde 5, o outro ganha 8. O que vai acontecer nos próximos dias? Será que isso vai continuar assim? Porque se essa diferença aqui permanecer, se a aceleração na redução da diferença permanecer igual, nós teremos já nas próximas horas o Boulos ultrapassando o Ricardo Nunes, se esse movimento continuar acontecendo. Tá? E agora vamos ver aqui, entre a população que se diz evangélica, aqui o gap, né, o buraco que separava Nunes de Boulos, é muito grande, era grande também na semana passada, mas também aqui há um afunilamento que a gente vai perceber pela performance dessas duas curvas, na verdade, duas retas que estão aqui, né? O que aconteceu? O Boulos na semana passada, o Nunes na semana passada tinha 59% das preferências, o Boulos tinha 22%. 59 para 22 são 37 pontos percentuais de diferença. Ao final dessa semana, no dia de ontem, o Nunes tinha perdido 5 pontos percentuais e o Boulos havia ganhado 3 pontos percentuais. Então, existe aqui um afunilamento. Mas a distância ainda é muito grande, ainda são 19 pontos entre a população evangélica. Outros que dizem não ter religião preferem, desde o princípio, o Boulos, e ele cresce entre esse eleitorado na medida em que o tempo avança. Boulos saiu de 41% na semana passada, chegou a 46%, ganhou 5 pontos percentuais nesse período que vai do dia 16 ao dia 23. O Ricardo Nunes também ganhou entre a população que se diz sem religião. Saiu de 30%, chegou a 32%. Mas aqui, a diferença entre eles é de 18 pontos percentuais. É isso mesmo? Não, não é de 18, não. É de 14 pontos percentuais. A diferença entre um e outro está se ampliando. Era de 11, passa a 14 pontos percentuais, isso ao longo de uma única semana. Os que dizem que vão votar nulo ou que não vão votar, decresceram, passaram de 23% para 20%. Portanto, o eleitor está com mais vontade de votar, o eleitor que não tem religião. E os indecisos diminuíram de 6% para 2%, caindo 4%. Agora vamos nos atentar aqui ao grau de escolaridade. Eleitores de ensino fundamental são os que preferem bastante Ricardo Nunes a Guilherme Boulos. Eles eram 42%, agora são 45%. A margem de erro aqui é maior também, é de 6 pontos percentuais, então o movimento acontece dentro da margem de erro e pode não ter nenhuma implicação no quadro real. Pode ser que haja aqui uma grande estabilidade. E o Boulos permanece nos 32%. Ele tinha 32% semana passada, agora continua com 32%. Os indecisos, os que vão anular votos, aliás, votos brancos e nulos, eram 17%, permanecem em 17%, e os indecisos partiram de 9% para 6%, reduzindo-se assim em 3%. Quem tem ensino médio completo ou incompleto, olha só o que está acontecendo nessa faixa também, gente. O pessoal que tem formação educacional intermediária, eram 50% a favor do voto em Nunes, são apenas 43%. O Ricardo Nunes, o atual prefeito, perdeu 7 pontos percentuais ao longo dessa semana. O Boulos passou de 26% para 31%, ganhou 5 pontos percentuais desses 7 pontos percentuais que o Nunes perdeu. Será que esse movimento vai se intensificar? Porque, repito, que nesta faixa de escolaridade também é bastante significativo. Se o movimento continuar, de hoje até o dia da eleição, domingo, pode ser que essa curva aqui se estreite a ponto de o Boulos suplantar o Ricardo Nunes. Bom, eram esses os slides que eu tinha que mostrar para vocês. Espero que vocês tenham formado aí uma opinião consistente a respeito do quadro eleitoral, né? E nós vamos continuar falando sobre isso. Houve outra pesquisa, nós vamos falar dela agora, é a pesquisa da Real Time Big Data, que confirma o quadro geral detectado pela Quest. E nós vamos mostrar para vocês aí agora, vou pedir para o Jimmy colocar na tela para mim.
Tá aí, olha, Nunes lidera na Real Time Big Data, também com 11 pontos de vantagem, a mesma diferença lá do quadro verificado pela Quest. O que diz a reportagem do portal UOL? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lidera a disputa no segundo turno, é o que mostra a pesquisa da Real Time Big Data. O que aconteceu? Nunes tem vantagem de 11 pontos em relação a Boulos. Na semana passada, eram 14 pontos. Portanto, aqui também, outro instituto detecta esse afunilamento nas preferências de um e de outro. O prefeito aparece ainda com 51% das intenções de voto. O candidato do PSOL ficou com 40% no levantamento divulgado hoje. O prefeito oscilou 2 pontos para baixo. E na semana passada, 53% dos entrevistados disseram que iriam votar em Nunes. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Portanto, o movimento acontece ainda dentro da margem de erro. Boulos variou 1 ponto para cima, o psolista registrou 39% na última sondagem, e aqui está o resultado geral: o Ricardo Nunes com 51%, Boulos com 40%, brancos e nulos 5%, eram 3%, portanto, o eleitor está tendente a se identificar com um candidato ou outro, por várias razões, e não sabem ainda, são 4% agora, eram 5% na primeira rodada, né? Bom, como é que está a estratégia dos candidatos para enfrentar esse quadro aí? Jimmy, tira para mim, por favor, o slide. Eu já vou colocar aqui o outro compartilhamento, para que vocês possam ver o que está acontecendo nas campanhas agora. Vou colocar aqui o compartilhamento da próxima notícia para vocês, que é a tentativa do Boulos de criar um quadro mais favorável ou mais desfavorável. Como é que a campanha do Boulos está trabalhando? Qual é a estratégia agora? Exatamente essa que vocês estão vendo aí, numa matéria da revista Fórum. A campanha de Boulos divulga um vídeo mirando os eleitores de Marçal. O candidato do PSOL confirmou que vai participar da sabatina que foi convocada pelo ex-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Diz aqui o texto da reportagem da revista Fórum. Após Guilherme Boulos do PSOL aceitar a sabatina proposta pelo candidato derrotado à Prefeitura, Pablo Marçal, a campanha do deputado federal divulgou um vídeo nesta quarta-feira mirando os eleitores que votaram no ex-coach no primeiro turno. Na peça, que a gente já vai ver, aparecem pessoas que dizem ter votado em Marçal, fazendo críticas à gestão de Ricardo Nunes, citando problemas da falta de fornecimento de energia na capital e também a questão da segurança pública. No final do vídeo, eles colocam um boné estilizado como o utilizado pelo candidato do PRTB, a campanha com a letra B no lugar da letra M. Então, vamos ver esse vídeo? Vou parar aqui a tela, vou colocar aqui para vocês, a título só de exemplificar qual é a estratégia, porque provavelmente essa vai ser a abordagem que você vai ter agora no dia de hoje, na propaganda eleitoral gratuita, o último dia, e também nas redes sociais, que vão continuar ativas aí, não mais com impulsionamentos, porque a partir de amanhã eles estão proibidos, mas organicamente, e isso também produz resultado eleitoral. Então vamos ver a peça produzida que revela a estatística do Boulos para os próximos dias. Primeiro turno eu votei no Marçal. Votei no Marçal. Eu votei no Marçal. Queria a mudança que ele tava prometendo. Como se responde que tá uma maravilha? Vai ficar sem energia mais 4 anos aí também? Não dá pra andar na rua mexendo no celular. É assalto, então a cidade não tá boa não, cara. Você vê nas ruas aí, né? Todo mundo se manifestando, querendo que mude, né? Eu votei Marçal. Eu votei no Marçal. Com o Nunes eu não vou. No primeiro turno, eu fui de Marçal. Mas agora é Boulos. Agora é Boulos de... Curioso esse movimento, né? Olha, agora, ontem aconteceu algo imponderável, né? E o Tancredo Neves, nem sei se a frase é originalmente Tancredo Neves, é que dizia que política é como as nuvens, né? Você olha, de repente, e a paisagem mudou completamente. Não que isso vá provocar uma mudança drástica, mas tem 1.700.000 pessoas, essencialmente jovens, que votaram em Pablo Marçal, gente como essa que você viu nesse filme aí, feito pela campanha do Boulos, que expressou com seu voto de protesto um desejo de mudança. E esse desejo de mudança é algo com o qual o Boulos tenta fazer, criar uma empatia com esse eleitor, porque, afinal de contas, ele representa a mudança. O outro candidato, o adversário dele, é o atual prefeito de São Paulo. Então, a estratégia é essa, pegar esse jovem, essencialmente jovem, pelo seu desejo de provocar uma mudança. E as coisas acabam conspirando a favor
desse sentimento de mudança. Agora, com um personagem que teve protagonismo na cena eleitoral e está lá nos bastidores criando agitação política. Vamos ver o desafio que o Pablo Marçal, quem diria, lançou aos dois candidatos, e observe na parte de baixo do vídeo, eu editei aqui, a sequência de reações a esse desafio que, você sabe, o Boulos topou e o Ricardo Nunes não topou. Não quer nem saber desse debate aqui que vai ser promovido pelo Pablo Marçal. Mas, gente, o Pablo Marçal vai falar para 1.700.000 jovens. Então, precisamos prestar atenção a esse momento aqui, a esse momento da campanha, para saber que tipo de consequências poderá ter no dia de amanhã. Porque isso aqui ainda vai continuar performando na internet, vai virar meme, vai virar... Vamos ver o que o Pablo Marçal fez. Vamos lá. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso, e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Se você concorda, você vai escrever aqui, ó, chama. Aí eu vou, lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse por você, ou melhor, vou falar por 1.719.024 pessoas. Fechou? Ai, o que será que vai dar isso, hein, gente? Não façam suas apostas, porque a gente nunca sabe qual vai ser o comportamento do Pablo Marçal, né? A gente sabe que o Ricardo Nunes não vai, agradeceu, disse, não, tem mais o que fazer, tem que cuidar da cidade de São Paulo, e não vou, não. Ele é ruim de debate, né? Imagino que numa sabatina lá, ele também foi atacado pelo Pablo Marçal, então falou, me inclua fora dessa. O Boulos aceitou na hora, disse que vai, vocês viram aí nos prints que eu coloquei na edição desse vídeo, né? Houve algumas manifestações. O Coronel Melo, que é o vice do Ricardo Nunes, ficou pé da vida. Falou assim, tá procurando emprego, Marçal? Tá virando jornalista? Vocês viram no destaque? Ficou pé da vida. Não vão. Eles não gostam de debater, né? Já 2 debates aos quais o Ricardo Nunes faltou, muito criticado por isso, não vai a essa sabatina do Pablo Marçal. Eu queria que a minha equipe aqui me dissesse se já tem o horário disso, sabe? Eu preciso atualizar essa informação, não me consta ainda que tem horário. Até a madrugada de hoje ainda não havia horário para esse, o que seria um duelo, um duelo de capa e espada, que vai virar apenas uma sabatina do Boulos. Agora, o que será que o Pablo Marçal vai fazer? Ele não tem a menor simpatia pelo Boulos, né? Acusou o Boulos de tudo que o Boulos não é, disse que o Boulos cheira cocaína, insistiu, apresentou laudo falso de exame. Acho uma atitude corajosa do Boulos, viu? E a esse ambiente. Não sei no que isso vai dar, não tenho ideia do que pode dar o debate, essa sabatina, mas ele falou que vai ser sem gracinha, sem nada disso, né? Agora, continua aparecendo na imprensa matérias relativas ao comportamento de um candidato, de outro candidato, e hoje tem denúncia nova aqui contra o comportamento do Nunes, na Folha de São Paulo, um jornal que também não tem muita simpatia pelo Boulos. Jimmy, coloca na tela para mim, por favor, para a gente atualizar aqui a informação. Se vocês quiserem saber das novidades, é só... Jimmy, põe para mim, por favor. Eu ponho aqui, vamos lá. Cadê? Não entrou. Não está entrando aqui o meu recorte. Eu preciso compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui de novo, para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui as notícias sobre esses últimos assuntos que vêm sendo levantados pela imprensa. Vamos ver se vai entrar aqui agora essa informação. Cadê? Não está entrando? Jimmy, me ajuda aí, por favor. Eu vou tirar aqui, mas vou ler aqui para vocês a informação. É o seguinte, a Folha de São Paulo está dizendo que o Ricardo Nunes omitiu as restrições que a prefeitura fez ao programa do aborto legal e que ele delegou esses procedimentos que são previstos, são um direito das mulheres, né? Em três situações específicas, né? Muito tristes todas elas, delegou isso ao governo do estado, o município parou de atender gestações avançadas e alegou que agora existe uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Da prefeitura veio essa resolução que impulsionou a mobilização
por um projeto de lei no Congresso Nacional visando o disciplinamento desse... Ah, tá aí, agora entrou, que beleza. Tá aqui, vou mostrar a manchete para vocês, porque eu já li a reportagem inteira. Tá aí, ó, Nunes omite restrição ao aborto legal e esconde que delegou o procedimento a Tarcísio, invertendo o eixo da discussão, né? Invertendo o eixo da discussão. Vou parar aqui a tela, vou voltar a compartilhar com vocês, vamos ver se vai entrar aqui, porque agora nós vamos tratar da situação eleitoral em outras cidades do país, e hoje o assunto eleição está dominando aqui o noticiário, eu acho que a gente vai terminar o programa falando só disso, viu, gente? Vamos falar da situação agora lá em Belo Horizonte. O que está acontecendo lá? O Bruno Engler galgou algumas posições, segundo a Quest lá em BH. Quero ver se a gente consegue colocar essa informação. Você coloca para mim, por favor, Jimmy? Vamos ver se entra. Agora entrou. Beleza, que maravilha. Quest BH. Oscilação positiva de Engler é puxada por melhora junto a quem? Público evangélico e os mais pobres. O deputado estadual bolsonarista chegou a 40% das intenções de voto no eleitorado geral em movimentação dentro da margem de erro. Portanto, o pessoal da direita não tem muito o que comemorar, até porque o Fuad Noman continua na frente. Ele que é o candidato do PSD, mais que nessas eleições contra um bolsonarista de carteirinha, representa aqui a expectativa do campo progressista também. E a reportagem do jornal O Globo diz o seguinte: a mais nova pesquisa Quest no segundo turno das eleições de BH mostrou, né? A internet falhou, estou de volta aqui com vocês. A gente estava falando aqui sobre a situação em Belo Horizonte, e eu estava explicando aqui que o Bruno Engler galgou alguns, não sei até que ponto a transmissão prosseguiu, mas eu acho que a interrupção não foi grande. O Fuad Noman galgou algumas posições, o Fuad Noman e o Engler se encontram supostamente tecnicamente empatados, com uma diferença muito grande de 7 pontos percentuais, mas no limite da margem de erro da pesquisa da Quest, né? E aqui, vou mostrar para vocês agora o que diz uma reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre os motivos que levam a esse movimento, né, de crescimento do candidato da extrema-direita e de um pequeno recuo do candidato do PSD, do atual prefeito. Vamos lá. Livro de Fuad, um livro escrito pelo Fuad, é que está causando toda essa confusão lá em Belo Horizonte. Sabe por quê? Porque esse livro trata de uma cena de um estupro de uma adolescente. Isso tem sido explorado, mas muito explorado mesmo, pela candidatura da extrema-direita em BH. O que diz a matéria? Olha aí, livro de Fuad, padrinho de Engler e embate sobre experiências agitam a reta final do segundo turno em BH. A última semana da campanha para o segundo turno em Belo Horizonte trouxe à tona um novo ingrediente que acirrou a disputa entre os candidatos. Um livro escrito por Fuad Noman e que virou alvo de críticas de Bruno Engler, do PL e aliados da direita. A obra Cobiça foi publicada em 2020 pela editora Ramalhete. Ela trata da história de uma mulher que investiga o passado da própria família e se depara com uma série de episódios de vingança pessoal envolvendo os seus antepassados. A campanha de Engler passou a relembrar nesta semana um trecho desse livro. Em uma decisão da terça-feira, anteontem, a Justiça Eleitoral proibiu a veiculação de uma inserção em que a candidata a vice na chapa do PL, chama Coronel Cláudia. Ela afirma que o prefeito escreveu um livro erótico que relata um estupro de uma criança de 12 anos. Aspas, ele se defende dizendo que é ficção, mas como alguém pode pensar no estupro de uma criança? Isso é assustador, dizia a peça da ex-comandante da Polícia Militar da capital mineira. Ela se referia a um trecho na parte do final do livro em que uma personagem conta detalhes de um estupro que teria sofrido aos 12 anos para convencer um outro personagem a lhe dar dinheiro. Aqui é importante, hein? Decisão da Justiça, tá? Com relação a essa peça dessa campanha de BH. Ao proibir a veiculação da propaganda, o juiz responsável afirmou que a inserção do PL descontextualizava a obra e infringia o princípio da lisura do pleito. A descrição da cena em livro de ficção pode ocorrer sem que configure estímulo ou concordância com a prática, por mais reprovável que ela seja, diz, então, a decisão. Vamos tratar agora, que a gente já sabe o que está acontecendo lá em BH, vamos tratar da campanha do Ceará, que também está super apertada lá, ninguém sabe quem vai vencer a eleição, e a coisa está muito mal parada lá, né? Porque o grupo do Ciro está apoiando o candidato da extrema-direita, e vai ser um sufoco até o último minuto dessa apuração, saber quem é que vai vencer essa eleição. Vamos lá.
Olha, pesquisa Quest em Fortaleza tem Evandro Leitão e André Fernandes em empate técnico. O candidato do PT tem 44, o postulante do PL tem 42. E diz aqui o texto da reportagem do Jornal Valor. O deputado André Fernandes e o deputado estadual Evandro Leitão do PT estão tecnicamente empatados na disputa em segundo turno pela Prefeitura de Fortaleza. De acordo com a pesquisa da Quest, Fernandes oscilou 1 ponto para baixo, tem 42% das intenções de voto, enquanto Leitão oscilou 1 ponto para cima e agora está com 44%, que assim seja, porque esse André Fernandes é uma das piores coisas que a política brasileira já produziu, todo mundo conhece as baixarias que esse sujeito faz na internet, e me admira muito que o eleitor conservador de Fortaleza tenha a cara de pau de votar num candidato, né, de tão baixo nível assim. É inacreditável. E me incomoda muito saber que lideranças tão próximas da esquerda, até bem pouco tempo atrás, tenham se dado ao desplante de apoiar uma candidatura pornográfica como essa desse André Fernandes. Está aí na tela para você o gráfico. Eram 43% até a semana passada, até o dia 17, né, quando foi feita a coleta dessa amostra. Ambos empatadíssimos lá. Agora o Evandro Leitão passou a 44%, o André Fernandes foi a 22%. Bom, chega de eleição por agora, vou tirar aqui essa tela, vamos tratar um pouco do discurso do Lula ontem lá na Conferência dos BRICS, foi um discurso por videoconferência, vocês sabem que ele bateu a cabeça na madrugada de sábado para domingo, teve um pequeno derrame na sua caixa craniana, felizmente não afetou nada esse derrame, ele continuou trabalhando, ontem participou da conferência de lá. E foi uma participação bastante importante, porque ele usou até uma expressão do Erdogan, né? Usou o Erdogan para qualificar o genocídio que acontece lá em Gaza. Ele disse o seguinte, olha, como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se transformou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora, segundo Lula, se alastra para a Cisjordânia e também para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia, disse aqui o presidente brasileiro, ao discorrer sobre a geopolítica global e sobre essas guerras insanas que acontecem tanto nas cercanias da Rússia, né, na divisa, na fronteira entre a Rússia e os países da OTAN, e também os horrores promovidos pelo Estado de Israel na faixa de Gaza, agora também no Líbano, com as atrocidades patrocinadas por esse Netanyahu. E, além disso, o Brasil também firmou uma posição que até bem pouco tempo atrás ninguém seria capaz de prever, né? Que pauta o distanciamento entre dois aliados históricos do Lula, principalmente, e eu, inclusive, visitei com Lula, durante o seu segundo governo, a Nicarágua, onde ele esteve lá com o Ortega, e que se degeneraram aí, que se transformaram na concepção do governo brasileiro em ditaduras clássicas. Eu acho que ninguém se opõe a empregar a palavra ditadura para designar a situação da Nicarágua, mas tem muita gente que ainda acha que Nicolás Maduro é um herói, que aquilo não é uma ditadura clássica, que não gostou da posição do governo Lula. Eu, pessoalmente, gostei bastante, porque acho que quem faz concessões à democracia lá fora está sujeito a fazer concessões à democracia aqui dentro também, né? E aí o pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Mas vamos falar da posição do governo brasileiro em relação ao veto à Venezuela e Nicarágua. Matéria do site Brasil de Fato, aliás, não, do site do Terra. A manchete é: Brasil veta a Venezuela e Nicarágua no BRICS após desavença com Lula. Maduro vai de surpresa à cúpula. Na verdade, não é de surpresa, ele foi convidado para ir lá. Ele foi surpresa para a imprensa ocidental, que fez de conta que não sabia que ele era convidado. Mas houve um constrangimento, porque, afinal de contas, esse presidente, que hoje é tão mal visto por grande parte, inclusive dos seus aliados, de até bem pouco tempo atrás, ele não foi bem recebido lá, né? Vamos ver o que diz a reportagem aqui. Países do BRICS reunidos em Kazan, na Rússia, fecharam, na manhã desta terça-feira, dia 22, um acordo a respeito da lista de países que devem ser convidados para o plano de expansão do Grupo de Emergentes Sul Global, movimento patrocinado por Rússia e China, que querem ampliar a sua área de influência econômica e política.
Nicarágua e Venezuela, ditaduras latino-americanas de quem o governo Lula tem buscado se afastar após anos de proximidade ideológica, ficaram fora da lista de potenciais novos membros a pedido do governo brasileiro. Cuba e Bolívia, no entanto, foram convidados. Fecharam a lista Indonésia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda, Turquia e Belarus. Essa, então, é a lista dos novos países, com uma ampliação do grupo que nasceu com 5 países: Brasil, Índia, China e África do Sul. BRICS, que é a sigla original, é uma sigla que foi feita a partir das iniciais desses partidos. Agora, se expande muito esse bloco, né? E para que a área de influência econômica e política da China e da Rússia continue crescendo, com a participação efetiva do Brasil. Bom, vamos falar no encerramento do programa, ainda tem 3 minutos aqui, mas está acontecendo um movimento importante lá em Brasília, um movimento que visa a composição do quadro que vai desaguar na eleição do sucessor do Lira lá na Câmara Federal. O que está acontecendo? Tem 2 movimentos importantes nesse momento. Primeiro, o grupo bolsonarista, que não se restringe aos quase 100 parlamentares do PL, ele está forçando a mão para tentar aprovar um projeto de anistia para o Bolsonaro, uma anistia prévia aí que garanta ao Bolsonaro e aos demais condenados, Bolsonaro não está condenado ainda, mas será certamente, pela organização dos atos do 8 de janeiro e também a preparação do golpe de Estado. Quando sobrevier a condenação, os parlamentares do PL e os aliados bolsonaristas em outros partidos de direita pretendem já criar uma condição de uma anistia prévia. A gente está vendo esse movimento crescer nos últimos dias e ele está se espraiando nessas negociações visando a eleição de Lira, lá na Câmara dos Deputados. A manchete que eu quero mostrar para vocês é da Folha de São Paulo. Eu vou pedir para o Jimmy colocar na tela para mim, por favor, Jimmy. Vamos ver se entra. Entrou, que beleza. PT de Lula e PL de Bolsonaro negociam cargos na Câmara sem intermediação de Lira. Quer dizer, a negociação do varejo agora está acontecendo a despeito da zona de influência do Lira. Diz a Folha de São Paulo o seguinte: principais adversários nas urnas, o PT de Lula e o PL de Jair Bolsonaro, já negociam cargos na mesa diretora da Câmara em meio à disputa pela sucessão na presidência da Casa. As conversas envolvem a escolha do próximo presidente e acontecem sem a intermediação do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é interlocutor, tem dito esperar a indicação de apoio dessas legendas para anunciar oficialmente quem apoiará. Todo mundo sabe quem é o candidato dele, mas ele ainda não declarou apoio. Aí prossegue aqui a reportagem. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, já se reuniram pelo menos 2 vezes em busca de um pacto para a preservação dos espaços políticos que os 2 partidos ocupam. Um desses encontros aconteceu na sede do PL, em Brasília, e a movimentação é acompanhada à distância por colaboradores do presidente Lula. Lira chegou a dar um prazo para o anúncio oficial para o nome que vai sucedê-lo, mas as datas já expiraram e até agora isso não se efetivou. Enquanto espera a definição de PT e PL, enquanto ele espera a definição, as 2 legendas estão se articulando. Odair foi ao partido de Bolsonaro há cerca de um mês, acompanhado de Arlindo Quinalha, com quem Valdemar Costa Neto mantém uma boa relação. Então, prosseguem aí essas negociações e nós vamos ter assim, elementos bastante importantes lá de composição acontecendo agora, a partir da semana que vem, quando o clima eleitoral estiver resolvido e parar de obscurecer essas negociações políticas que vão, com certeza, emergir no noticiário. São 7h58, eu preciso falar com vocês aqui de algo muito importante que o ICL está promovendo, que é um documentário chamado Uma Conversa com Mujica, e nós vamos ver agora um trechinho do trailer desse documentário, que será exibido aqui no ICL no dia 31 de outubro. Veja bem o que te espera aqui na nossa programação. La pobreza. Hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Es ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre.
pero nosotros, como en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosas, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad? Você viu aí? icl.com.br/Mujica, né? Então faça a sua inscrição, garanta lá o seu ingresso gratuito, sabe? É espetacular esse documentário, eu posso assegurar para vocês, tá bom? Quinta, dia 31 de outubro. E com isso, eu me despeço de vocês, desejando a todo mundo uma quinta-feira excelente. Paulistanos, se preparem para enfrentar a chuva, cariocas e fluminenses também, pessoal do Vale do Paraíba, muita gente torcendo pela chuva, e a gente torcendo para que a cidade não sofra muito, mas para que as pessoas continuem despertando a sua sensibilidade para os problemas que nos assolam. Bom dia para vocês, até amanhã. Eu continuo por aqui, cobrindo as férias do meu amigo querido Leandro Demore. Tchau, gente. Ele foi fundamental na negociação com Obama para uma reaproximação de Cuba com os Estados Unidos. Ele levou o presidente Bush para comer um assado lá no Uruguai. Ele é amigo pessoal do Papa Francisco, é uma inspiração para o presidente Lula e é uma das lideranças humanistas mais importantes do nosso tempo. Você já sabe que a gente está falando de Pepe Mujica. O escritor Fabiano Restivo escreveu esse livro, Conversas com Pepe Mujica, que acaba de ser lançado. E produziu também uma obra cinematográfica linda, sensível, inspiradora. Um documentário exclusivo do ICL que terá a sua estreia mundial no dia 31 de outubro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Chame seus amigos e amigas para participar também. E a gente se vê lá.